Bom dia, mais do que vencedora e mais do que vencedor. Mais uma oração poderosa da manhã, nosso momento com Deus, não é? Hoje é quinta, deixa eu ver, o dia passa tão rápido. Sexta-feira de manhã. Minha querida, meu querido, passa rápido, tá bom? Nós estamos lendo o livro de Êxodo, né? Lendo a Bíblia um pedacinho por dia, vamos até o final da Bíblia. Olha que bênção, olha que maravilha, quantas vidas vão ser mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. E não é gostoso ler um pedacinho da Bíblia por dia? Né? Nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14 também, né? Onde o povo de Deus chegou em frente ao Mar Vermelho. Vamos ver o que aconteceu. Moisés disse ao povo assim: o Senhor lutará por vocês, e vocês não terão que fazer nada. Só acompanhe o grande livramento de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e corta o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, primeiro, tem hora de orar e tem hora de agir. Moisés, eles chegaram ali em frente ao Mar Vermelho e o faraó estava vindo atrás com o exército dele. Moisés tinha certeza que Deus ia fazer algo. E Moisés começou a orar, clamar a Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, por que você está orando? Não é hora de orar agora, é hora de marchar. Diga ao povo que marche. Irmãos, muitas vezes você se depara com uma porta fechada, pode ser de emprego, uma dificuldade na saúde, em alguma coisa. Deus está falando: confia em mim, continua, vai à frente. Você ora e vai para cima. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que só ficam na oração. Né? Às vezes a pessoa, ela fala, porque Deus vai fazer, Deus isso, e ela não toma uma atitude. A nossa vida, irmãos, ela é feita de tomar atitude, sim. E Deus, foi isso que ele pediu para Moisés. Moisés, para de orar, está na hora de tomar uma atitude. Fala para o povo marchar. Você vai pegar o seu cajado, Moisés, e vai cortar o mar no meio. O mar vai se abrir, o povo vai passar em seco, Deus falou. Vão passar com os pés secos no mar. Irmãos, é difícil acreditar. Tem coisas na vida que você fala, é impossível isso acontecer. Mas lembre-se que o nosso Deus é o Deus do impossível. Não tem nada impossível para Deus, não, irmãos. Eu já vi pessoas com câncer terminal levantar da cama. Eu já vi casais separados há 10, 20 anos voltar ao casamento. Eu já vi pessoas que ninguém dá nada pela pessoa, fala, essa pessoa não vai ser um ninguém. Eu já vi essa pessoa dar a volta por cima e estar em destaque na sociedade. Às vezes é loucura para os homens, mas é assim que Deus trabalha. O mar ali, irmãos, representa as dificuldades da vida, representa as portas fechadas. Representa, irmãos, o que a gente pensa que é impossível, porque na cabeça de cada filho de Deus que estava ali,
Como seria possível passar pelo meio do mar? Mas Deus é Deus, irmãos. Ele disse para Moisés: corte o mar no meio. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor sobre toda a terra, sobre tudo, quando for glorificado no Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, do povo de Israel, o anjo de Deus que ia na frente, se retirou e se colocou atrás deles. E ia entre o campo, o anjo ia entre onde estava o povo de Deus e o exército do Faraó chegando. O anjo se colocou aqui no meio, irmãos, como uma coluna de fogo. De maneira que toda a noite não se aproximou um do outro, passou a noite inteira. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Você imagina essa cena, irmãos? Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas ao meio. E os filhos de Israel entraram pelo mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Já pensou essa visão, irmãos? Uma maravilha de Deus desse tamanho. É a mesma coisa da visão de um milagre, irmãos. Quando você vê uma pessoa ser curada, que os médicos já tinham desenganado, Deus cura essa pessoa, é um milagre, irmãos. É algo tremendo. Quando você vê aquela pessoa que vivia mendigando pela calçada, você vê Deus transformar a vida dela e ela montar uma empresa, ter funcionários e ela crescer na vida financeira. Quando você vê uma família destruída ser estruturada de novo por Deus, são milagres, irmãos. E só vê milagre quem acredita em milagre. Diga: eu acredito em milagres. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros foram até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, ou seja, quando estava começando a amanhecer o dia, o Senhor, na coluna de fogo, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O campo dos egípcios era onde eles estavam, irmãos. E tirou-lhes as rodas dos carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque por eles peleja o Senhor contra os egípcios. Eita nós, hein, irmãos? Pensou o inimigo falar: vamos fugir, porque por eles Deus peleja pelos seus filhos. Porque as águas voltando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do Faraó. Eles entraram, irmãos, acharam que ia alcançar os filhos de Deus dentro do mar. Quando os filhos de Deus saíram do mar, o exército de Faraó ainda estava todo no meio do mar. As águas voltando, cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Deus foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim,
o Senhor salvou Israel naquele dia dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia no mar. E viu Israel a grande mão do Senhor, que se mostrou aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Eita, nós! É muito, né, irmãos? Eu fico todo arrepiado, é tremendo, né? Só vê as grandezas de Deus quem acredita em Deus, nas grandezas de Deus. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que Deus é de coisas pequenas. Deus é de coisas grandes, irmãos. Para Deus não há nada impossível que Deus possa fazer. Você crê? Diga, eu creio. Eu quero que você escreva aqui, nós já vamos orar nessa manhã. Escreva aqui assim, ó. Senhor, que a sua grande mão sempre esteja comigo e com a minha família. Senhor, que a sua grande mão sempre proteja a minha família, meus filhos. Aqui, irmãos, fala assim, ó. E viu Israel a grande mão do Senhor, e o povo creu. O povo muitas vezes só crê, irmãos, quando é algo tremendo demais. Naquele dia o povo viu o mar aberto, irmãos. Eles passaram com os pés secos, irmãos. Nem ficou úmido embaixo do mar, seco. E quando eles atravessaram, eles viram as águas fecharem em cima dos egípcios. E eles viram a mão poderosa de Deus na vida deles. Então eles creram em Deus. Escreva aí embaixo, Senhor, que a sua mão poderosa sempre esteja com a minha família, com os meus filhos. A mão de Deus está com você e com a sua família. Digite, a mão de Deus está comigo e com a minha família. Você que está chegando aqui, a primeira vez está vendo uma oração, a leitura da Bíblia comigo. Eu sou o pastor Jorge. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias. Você tem um desejo no seu coração de ler a Bíblia inteira? Vamos acompanhar pedacinho por dia. Se inscreva, é gratuito. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Clique. Tem do lado um sininho e a palavra todas. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, aperte, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha e o teu filho, estamos aqui, na tua presença nessa manhã, Deus, vendo um grande livramento, algo tremendo, algo maravilhoso de Deus, a abertura do Mar Vermelho, Pai. Nós podemos ver pela fé o mar se abrindo e os teus filhos passando livres, tranquilos, com os pés secos. E depois deles passarem, nós vemos o exército do faraó entrar, rebeldes contra Deus, presunçosos, nariz empinado, achando que os deuses deles são deuses. O faraó se achando o próprio Deus. Todo o exército do faraó entrou. E as águas se fecharam em cima deles. E eles puderam crer na poderosa mão de Deus. Para Deus não existe impossível. Senhor, eu sei que o Senhor cura o leproso, o canceroso, qualquer doença, meu Pai. O Alzheimer, o Parkinson, qualquer doença, o Senhor cura. Eu sei que o Senhor abre a porta para qualquer filho de Deus que precisa de um emprego, precisa de uma renda, cuidar da família. Eu sei que o Senhor ajuda os teus filhos a ter negócio próprio, a ter faturamento, a fazer vendas. Eu sei que só o Senhor é Deus e a tua mão poderosa é a favor dos teus filhos. Eu te agradeço por isso nessa manhã, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Minha querida, meu querido, eu volto 6 da tarde. Prepare o seu copo com água para a gente orar, consagrar a água a Deus. E eu quero que durante essa manhã, durante o dia de hoje, você pense em tão grande livramento. Deus não mudou, irmãos. Deus não muda, a Bíblia fala. Em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para os filhos de Deus passar, é o mesmo Deus que está na tua vida. E Ele abre portas para você, Ele muda a tua vida. É o mesmo Deus, irmãos. Deus não mudou. Ele é o mesmo eternamente. Amém? Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse dessa palavra, eu recebo. Grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe grandissimamente você. Que você tenha a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.